Beleza, boa noite, boa noite. Estamos fazendo um vídeo aqui para o jogo contra o Japão, tá certo? A gente tem um trabalho na Europa que desenvolveu o desenvolvimento, quer dizer, foi responsável pelo desenvolvimento do futebol no Japão. Exemplo, esse vídeo é para o jogo contra o Japão na segunda-feira. O Japão tem uma intensidade e uma velocidade de jogo muito peculiar, no estilo asiático, né? Velocidade e intensidade. São jogadores de porte médio, atlético porte médio, eles não são muito fortes, a não ser o goleiro, né, no caso, mas o biotipo do japonês é aquele biotipo baixo, certo? De estatura mediana e magro e velocidade, ok? É quase parecido com o Chile, o Peru, entendeu? O porte físico dos jogadores. E são velocidade constante, entendeu? Intensidade. Muitos jogam no futebol europeu, mas é uma característica pessoal do futebol do Japão, intensidade. O Brasil tem muito a ver com a evolução do futebol no Japão. Eu tenho muito a ver com isso. Mas por trás, pelo que eu já criei como associação em Paris, França, Brasil de Futebol, Associação de Futebol, Association France Paris de Futebol. Eu joguei no clube de futebol na França, que é o Red Star. Nesse clube eu era jogador e treinador de futebol também, em Paris, na França. Tenho um diploma de treinador de futebol, que eu fiz esse diploma, tive esse diploma, exerci a profissão de treinador de futebol na França, na região Champagne-Ardenne. Fui diplomado pela Liga Noroeste e o diploma foi assinado pelo ex-treinador da seleção francesa, Michel Hidalgo. Então, muita coisa que tem na França, e agora eu vou demonstrar para você aqui no Japão, passou por mim, passou pelo nosso trabalho. Então, vamos lá, minha gente. Eu falei para vocês que eu criei um clube de futebol brasileiro em Paris, Maracanã Futebol Clube. Eu joguei futebol no clube de Paris, mais antigo clube da França, que é o clube que se chama AS Red Star. Esse clube a gente foi campeão do Grupo Norte e subimos divisão. No clube Red Star eu era treinador e jogador, entendeu? Eu treinava as crianças da classe esporte estudo, né? Também o Lycée Michelet, que é um liceu que ali perto de Saint-Ouen, do 93, que é a Porta de Clignancourt, né? A seleção do departamento 93, o jovem, eu treinava ele e eles tinham horário também para estudo. É a classe esporte estudo, sport étude, dans le Lycée Michelet, dans la Porte de Clignancourt, nord de Paris. Bom, norte de Paris. Então, jogador do Red Star, vamos mostrar para vocês aqui o meu treinador principal no Red Star, no qual eu era jogador dele e também treinador, também fazia parte do staff técnico. Aqui vem a revelação, Philippe Troussier, é esse aqui, ó. Philippe Troussier, esse daqui, ok? Aqui estou eu aqui, ó, Tião Brasil, aí eu aqui, ó, ok? Philippe Troussier aqui, e eu aqui, ok? Entenderam? Muitos desses jogadores foram ser dirigentes do Paris Saint-Germain, entendeu? Depois que terminou a carreira, eles viraram dirigentes do Paris Saint-Germain. E alguns já tinham jogado no Paris Saint-Germain, depois foi jogar no Red Star, porque é o clube de Paris, entendeu? É o clube mais antigo da França. O fundador do Red Star se chama Jules Rimet, que criou o estádio Bauer, que é o estádio do Red Star. Aqui jogou o Garrincha, aqui jogou Amalfi,
Amalfi, que é um jogador que jogou no São Paulo nos anos 40 e jogou aqui também no Red Star. Também aqui jogou Garrincha e eu. Aí, ó. Entendeu? Eu aqui. Aqui onde tá a caneta, ó. Tião. Aqui o Felipe Troussier. Quem foi Felipe Troussier? Quem é Felipe Troussier? Treinador da seleção do Japão. Felipe Troussier treinou a seleção da África do Sul. Colocou, depois de Felipe Troussier na África do Sul, Joel. Joel virou treinador da África do Sul. Felipe Troussier treinou também a seleção do Benin, treinou a seleção de Gana, por exemplo, certo? Gana, Benin, e tudo isso em Copa do Mundo. Eu estou falando aqui de Copa do Mundo, amigos. Estou falando de Copa do Mundo, Felipe Troussier. Como eu criei a Associação França-Brasil de Futebol, Associação France-Brasil de Futebol, Felipe Troussier faz parte disso também, porque me contratando no Red Star, ele apoiou a criação dessa Associação França-Brasil de Futebol que eu criei em Paris. Felipe Troussier, ele foi treinador da seleção do Japão. E mais do que isso, alguns jogadores brasileiros, na época que Felipe Troussier foi treinador do Japão, também foi naturalizado japonês. Você está entendendo? Da onde vem o Brasil e tal. E o Zico era um dirigente da seleção do Japão. E depois de Felipe Troussier, ele foi embora da seleção do Japão, o Zico foi o treinador da seleção do Japão. Então preste atenção. Associação France-Brasil de Futebol, Felipe Troussier, treinador de 5 seleções em Copa do Mundo, africana e asiática. E eu aqui do lado, Associação França-Brasil de Futebol. Clube Red Star, campeão, ok? Vou mostrar aqui para você, vou abrir esse caderno aqui, que é para vocês verem mais ou menos a seleção do Japão tem um toque da seleção do Brasil, né? Jogadores brasileiros jogaram no Japão, estilo Hulk, o Hulk do Atlético Mineiro, o Hulk que está jogando, que jogou agora, assinou contrato com o Fluminense, aí ó, AS Red Star, ok? Isso aqui esse senhor aqui, que aparece aqui, é Jean-Claude Bras, que era também em Stalingrado, na Hungria. Ele era o proprietário do clube Estrela Vermelha da Hungria e ao mesmo tempo presidente do Red Star, quer dizer Estrela Vermelha, Partido Socialista, também Partido Socialista francês, é dessa região, 93, a região 93, beleza? 93, que é o departamento 93 na França. Então, Red Star, clube que foi criado por Jules Rimet, que criou a Federação Francesa de Futebol, Jules Rimet que criou a FIFA. Entendeu o que eu estou falando? E aqui, esse clube, eu joguei, olha eu aqui, ó, campeão do Grupo Leste. Agora vamos mostrar para vocês também como treinador. Olha aqui, ó. Esse aqui é um fanzine que mostra os restaurantes brasileiros em Paris, aqui, ó. Paris, Rio de Janeiro e Paris. Quando eu faço vídeo, quando eu faço a comunidade da Suíça e do Rio de Janeiro, eu já fiz isso muitos anos antes, entre a França e o Brasil. Tudo que está entre a França e o Brasil é resultado do meu trabalho. Então tá aqui, ó, o único jogador, aqui, ó, que tal assistir um bate-bola, Tião Brasil, tá aqui meu nome, único jogador e treinador brasileiro em Paris, convida todos para frequentar os treinamentos nos seguintes clubes franceses: AS Red Star, que eu era jogador, e União Esportiva Electrique Gazinière, onde eu era aqui eu era jogador, né, Red Star,
e aqui treinador também de uma equipe amadora, onde eu fazia 2 treinamentos por semana. E quando dava a possibilidade, de manhã, no domingo, eu colocava o time em campo. Era equipe A e equipe B, entendeu? Isso aqui é um fanzine Paris Rios, né, da colônia brasileira em Paris. Então você tem aqui, ó, Dona Flor, restaurante Pau Brasil, restaurante A Canoa, restaurante Lariaco, Aquarela, Oresto, tudo isso é restaurante brasileiro em Paris, entendeu? Aqui é a agência de viagem Carrefour do Brasil, na rua Opera. Aqui você tem um restaurante Botequim, você tem um Chegui, Chica, né, Chica da Silva, Maison de la América Latina, Galeria Dar. Aqui você tem livraria portuguesa, Astrolab, livraria Espaço Latino-Americano. Então, vários setores da colônia brasileira em Paris. Isso aqui há muitos anos, minha gente, muitos anos. Então tá aí, entendeu? Aqui, ó, a gente fazia o carnaval, tudo mais, beleza? Carnaval, beleza. Então, para você ver meu trabalho em Paris. Meu trabalho em Paris também, como DJ, quando eu parei de jogar futebol, e criei um clube de futebol em Paris, eu também organizava festa. Aqui, ó, grande festa brasileira, vendredi, 19 de juillet, né? Ok? No Espaço Pomplier, no 13e arrondissement. Aqui a revista Sol a Sol, que eu fazia também, para divulgação. Minha discoteca, Tropic Disc Music, produção, e a Rádio Latina, que eu trabalhava também. Eu fazia parte como locutor de rádio em francês da Rádio Latina. Bom, quando eu voltei para o Brasil, eu fui pioneiro como DJ na Suécia, Escandinávia, primeiro aqui, ó, DJ Tião Brasil, primeiro DJ brasileiro na Escandinávia, entendeu? Primeiro DJ brasileiro que tocou na Escandinávia. Então, para você ver que não é fácil não, tem muita história. A Netflix vai querer fazer até um vídeo comigo daqui a pouco. Bom, voltei para o Brasil. Aliás, mais uma aqui é Carnaval Brasileiro, na Maison do Brasil, Tropic Disc Music. Como é que era o contrato? Assinava aqui, ó, Paymão, deu a data, entendeu? Como é que era o contrato naquela época, que era aqui, ó, 1991. Ok? Muita história. Voltei para o Brasil. Aqui no Brasil, sou aposentado hoje, mas pagava autonomia como DJ, discotecário. Aqui, ó, discotecário, entendeu? Isso aqui é 1994, entendeu? Já pagava INPS. Aqui em Copacabana, eu criei a Tropic Copacabana. DJ Tião Brasil, Tropic Copacabana, entendeu? Aonde? Aqui é ritmos tropicais, que a gente tocava na França. Aqui, ó, Rua Barata Ribeiro, entendeu? Em Copacabana, ok? Barata Ribeiro, Copacabana, na kitnet. Beleza. Aqui também mais festa, Copa Zoom. Aqui, ó, França, Martinica, Guadalupe, né? Guiana Francesa, África Francofone. Tudo isso aqui na época, nos anos 90 no Rio de Janeiro, entendeu? Discoteca Zoom, ali na Rodolfo Dantas, que é hoje Rodolfo Dantas 102, que lá na Rodolfo Dantas 102 hoje é uma padaria, não é mais Copa Zoom, ok? Beleza? Aí, ó, cultura francesa há muitos anos atrás, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, também apoio de quem? Aliança Francesa. Olha aqui, ó. Beleza? Ó, Pierrot La Francesa, Aliança Francesa, 1992. Aqui, ó, Reggae Champagne, entendeu? DJ Tião Brasil, Aliança Francesa. Outra da Aliança Francesa. Aqui também, outra festa, na Zona Oeste, ó, grande festa, Zona Oeste, Aliança Francesa, Zona Oeste Rio, 1992.
Aliança Francesa, ok? Então, como você está vendo aqui na França e no Brasil. Bom, agora eu vou virar para mim aqui para falar a respeito da seleção especial, que é esse jogo contra o Japão. O Japão, o desenvolvimento do futebol japonês passa por o nosso trabalho na Associação França-Brasil de Futebol, em Paris, Associação France-Brasil de Futebol, com o treinador da seleção do Japão, Philippe Troussier, que naturalizou jogadores brasileiros para japonês para jogar na seleção do Japão, e também deixou o campo aberto para Zico virar treinador da seleção do Japão. Ok, Zico? Um abraço aí no Eduzinho, Edu, que jogou no Campo Grande, entendeu? A gente é formado, o Júnior do Campo Grande, que revelou aí, Jair Pereira, treinador da seleção brasileira, Melo também, preparador físico, que acompanhou o Vanderlei Luxemburgo, né? Vanderlei Luxemburgo também jogou no Campo Grande, lá na lateral esquerda. Nessa época que a gente arrebentou no Júnior, era o melhor jogador formado no Campo Grande. Pingo era meu reserva e é feliz até hoje de ter sido meu reserva. Eu tinha 5 reservas, um deles era o Pingo. Ele é feliz de ter sido meu reserva. Depois a gente se encontrou em Paris, na França, quando eu jogava pelo Red Star, e ele ficou maluco lá, de felicidade, né? Ele jogou no time de Portugal chamado Espinho, né? Jogou no Espinho, Pingo. Um abraço para ele. Então é o seguinte, nós tivemos 2 jogadores. Quando eu faço vídeo imbatível e invencível, eu já fiz isso como jogador nos meus clubes no Brasil, no Campo Grande mesmo. Eu fiquei 2 anos sem perder uma partida. Pode perguntar a galera lá, entendeu? Do Campo Grande, aqui do Rio, que vocês vão ter 1978, 1979, muita gente aí não era nem nascido, eu era júnior lá do Campo Grande. E antes eu joguei no Vasco, com 17 anos estava no profissional, o presidente do Vasco era Gatino da Silva Gomes, não comprou meu passe, eu voltei para o Campo Grande e aí arrebentei no júnior do Campo Grande. Então vamos lá. A minha caminhada de invencibilidade, criando esse conselheiro técnico e tático invencível, imbatível, campeão invicto, é meu trabalho de jogador e treinador de futebol, toda a minha vida, e pesquisa. Eu comecei com 10 anos de idade a fazer pesquisa de futebol. Hoje eu estou com 67 anos, entendeu? Então a gente tem muitos anos que já estamos trabalhando isso. Eu sou da família do Heleno de Freitas, eu sou Elias de Freitas, meu pai é primo do Heleno de Freitas. É um dom natural de futebol. Jogadores que jogaram no Japão, na Ásia, na China, o Oscar e o Hulk, eles conviveram com essa intensidade e velocidade da seleção do Japão, entendeu? Que é típico do futebol asiático. O Zico também tem até hoje, né? Essa ligação com o futebol do Japão, ok? Zico, beleza? Edu jogou no Campo Grande. Edu, um abraço para você. Edu, irmão do Zico, professor de futebol da Universidade de Castelo Branco, Edu. Zico viu um jogo que eu fiz na preliminar do Flamengo, ele falou que o melhor cabeça de área que ele já viu jogar na vida, está escrito na revista Placar. Então é isso aí, galera. Então, a Associação França-Brasil de Futebol, Philippe Troussier, o cara que abriu o futebol no Japão para que o Zico entrasse como treinador, o cara que abriu na África do Sul o espaço para que depois dele como treinador da seleção da África do Sul viesse o Joel, que foi treinador da África do Sul, o Joel, né? Joel Santana foi treinador da África do Sul, entendeu? Que não é mais treinador, aposentado. Entendeu? Então sempre teve esse trabalho de Associação France-Brasil de Futebol, passando pela França e Ásia, África e Brasil. Então hoje o futebol japonês está muito desenvolvido. A SC Red Star, eu joguei lá, campeão. Quero falar aqui a respeito do vídeo anterior,
do jogo contra a Escócia, demorou 45 minutos, então foi muito grande o vídeo e eu tive que colocar ele também no YouTube, não só no Facebook, mas colocar no YouTube. Então foi algo assim muito problemático. O Facebook cortou, só colocou 20 minutos, cortou os 25 minutos finais, e também o Instagram também fez isso. Então no YouTube vocês têm o vídeo anterior do jogo contra a Croácia mais completo, com dados importantes para vocês a nível técnico e tático para a seleção brasileira. Esse vídeo hoje é para o Japão, certo? Então preste atenção. A intensidade e velocidade. O Japão joga muito nisso, a intensidade e velocidade. Então a seleção brasileira tem um meio campo lento, que é o meio campo, que eu entendo muito bem de meio campo, né, galera? Jogador de meio campo no Brasil e na Europa. Então eu quero dizer para vocês que nós vamos ter muito problema no meio campo com Casemiro, que é lento, com Paquetá, que é lento, domina a bola, dá 3, 4 toques na bola, e também com Bruno Guimarães, que é lento também, entendeu? Então nós temos aí 3 jogadores lentos no meio campo. Quando der um toque, o japonês vai chegar em cima. Quando der 2 toques, o japonês vai chegar em cima. Der 3 toques, 4 toques, já era, eles tomaram a bola. Eles vão tomar a bola nesse meio campo. Então eles podem impor um domínio de jogo, dominar a seleção brasileira no meio campo. Então, aí qual é a solução? Colocar os jogadores que a gente pediu, que eu pedi, certo? Nós temos vários jogadores que têm a intensidade, né? Que tem a intensidade para poder fazer a diferença no meio de campo, acompanhar o ritmo deles, ou combater o meio campo, impondo nosso ritmo, ou então criando problema para eles, para o time do Japão, jogadores que nós temos hoje na reserva. Então, os 3 reservas é importante no meio campo entrar na partida. Se Carlo Ancelotti está vendo que o Brasil está perdendo o meio campo, tem que mudar o meio campo rapidamente, porque o domínio do jogo acontece no meio campo, aonde vai ficar determinada quem vai atacar. Se eles dominarem o meio campo, eles vão atacar mais a defesa do Brasil. Entendeu o que eu estou falando? Eles podem dominar o meio campo, porque o nosso meio campo é lento, e eles são jogadores. O Japão tem jogadores que têm velocidade e intensidade. Eles vão minando até que eles conseguem furar, dominar o meio campo. Então a gente tem os reservas, que são jogadores que podem, entendeu? Para fechar a defesa, tá certo? Fabinho, Ederson, entendeu? E também o jogador do Botafogo também, que joga no meio campo, muito bom também, entendeu? É um jogador intenso, um jogador de velocidade, jovem, entendeu? Que pode equilibrar ali o meio campo. Nós temos que equilibrar o meio campo, e os reservas são os mais indicados nesse jogo. Então fora Casemiro, fora Paquetá e fora Bruno Guimarães. A gente vai perder esse meio campo aí antecipadamente. Já estou advertindo vocês, nós vamos ser dominados no meio campo, entendeu? Porque o meio campo do Brasil é lento, e eles são, o Japão, jogadores que se impõem na velocidade e na intensidade. Nós não temos velocidade no meio campo e não temos intensidade. Então já praticamente já estamos, antes do jogo já estamos dominados. O jogo é segunda-feira. Então preste atenção que os reservas têm muita intensidade do Brasil, né? Na marcação, né? O Fabinho e Ederson na marcação, e também o terceiro jogador de meio campo, que seria o que joga no Botafogo, seria o ideal para essa partida contra o Japão. O Japão busca muito a lateral, entendeu? Tenta entrar pela lateral, não tem jogadas aéreas de cabeceio.
Eles são de estatura mediana para baixa, então não vai ter jogadas de linha de fundo para cruzamento na cabeça. Vai ter linha de fundo cruzando para trás, para quem vem de trás chutar no gol. Entendeu? Então, são jogadas rasteiras de linha de fundo. A jogada rasteira de linha de fundo é nas costas dos dois laterais. Então, Danilo, nosso lateral direito, vai ter que ter cobertura da zaga, Marquinho, vai ter que ter apoio também do atacante, voltando para ajudar a Danilo na marcação, na lateral direita. A mesma coisa do lado esquerdo, entendeu? Douglas, lateral esquerdo que está jogando, na minha opinião, seria melhor Alexandro, no setor defensivo. Então, Douglas, ele é da mesma estatura do japonês. Aí a gente vai ver uma briga boa, né? Porque um paraibano é contra um japonês na mesma estatura, mesmo estilo do DNA, entendeu? O DNA aí é asiático, né? É índio, né? Beleza. Então, nós vamos ter aqui uma luta boa aqui na lateral esquerda. O nosso lateral esquerdo vai ter que ter cobertura da quarta zaga. Gabriel, ele vai ter que... Magalhães vai ter que fazer a cobertura ali. E vai ter que também, na frente, quem sabe o Paquetá, ou alguém aqui pela esquerda. Não espero que o Vinícius Júnior venha ajudar na marcação, que aí é demais também. O contra-ataque, a jogada toda de linha de fundo em cima dele, como é que ele vai atacar tendo que defender pra caramba? Isso aí eu não vejo solução dele voltando, mas que ele é a válvula de escape do contra-ataque do Brasil. Então eu vejo que tem que vir um homem do meio, seria Paquetá, ajudando ali na lateral esquerda, entendeu? Então nossos dois laterais, o Danilo vai ter que ter apoio. No caso, o último jogador que jogou ali pela direita foi o Ryan, ajudando a marcação, Ryan ajudando o Danilo na marcação e Paquetá ajudando o Douglas na marcação. Isso se for Paquetá. No caso, Danilo, jogador do Botafogo, meio campo, seria esse jogador ali para fazer ali para fazer a marcação junto com o lateral esquerdo do Douglas da seleção brasileira, o Danilo, meio campo do Botafogo. Então, para fechar ali, entendeu? Fechar a lateral esquerda, né? E fechar a nossa lateral direita. A gente vai precisar de mais jogadores. Não fique somente o lateral como defensor. É preciso o meio campo dar apoio na marcação. Beleza? Na cabeça da área nós precisamos a proteção do zagueiro. E Fabinho é o melhor para isso. Fabinho defensivo, certo? E como a gente vai entrar na defesa deles? Eles jogam muito, eles são muito rápidos, como eu falei para vocês, muito rápido. Então, a bola corre mais que o jogador. A gente vai ter que ter jogadas de tabela. Atenção, Carlo Ancelotti. Jogadas de tabela para entrar na defesa do Japão. Nós vamos jogar no conteúdo, na experiência de futebol brasileiro que nós temos. Nós temos jogadores no nosso plantel, o futebol brasileiro, nós temos a filosofia de jogo. A bola no chão, rápida e passe curto, 1-2, 1-2-3, chute a gol, fora do alcance do goleiro. O goleiro é grande, ele é alto, então toque rasteiro no ângulo baixo do gol, entendeu? Chute, por exemplo, entrando pela direita, chuta no canto esquerdo, entrando pela esquerda, chuta no canto direito, embaixo, porque ele é alto, entendeu? Aí a fraqueza dele é ele mergulhar no chão. Ele mergulhar no chão, ele vai bater no chão e vai sentir dor. Então ele vai ter que fazer, mais atrasado que ele pular lá em cima, entendeu? Dentro do exercício de goleiro, entendeu? Ele já é alto e está em pé, ele esticar o braço, ir lá pegar
é mais confortável do que ele ter que mergulhar no chão, botar a cara no chão, bater no chão, joelho, braço, ele sendo muito alto. Então, os ângulos embaixo, nós temos alguns segundos, colocando a bola nos ângulos, no canto, a gente tem alguns segundos na frente dele, e o gol é mais fácil para o Brasil. No canto, entendeu? No canto direito, canto esquerdo. Bola rasteira, no canto, ok? Onde o Romário fazia muito bem. Ele tocava lá no cantinho contra Carlos Germano. Ele olhava a bola lá no canto e falava, pô, não vai dar para ir pegar. É por aí, no ângulo, não no ângulo da coruja, aquele ângulo lá em cima, no ângulo embaixo, no pé da trave, na parte de dentro. Esse aí que é o fraco desse goleiro muito alto, que é do Japão. Bom, nós temos que jogar agrupado, entendeu? A proteção da zaga pelo meio campo defensivo tem que ser muito grande. Nós temos que jogar agrupado. O que é jogar agrupado? Nenhum jogador da nossa defesa tem a liberdade de atacar. Não. Os defensores é defender. Nós temos atacantes rápidos, atacantes eficientes, que poderão resolver o problema ofensivo. Nós não precisamos que nossa defesa abra espaço na defesa para o contra-ataque deles, que eles são rápidos. Eles têm velocidade e intensidade. Então, nossos defensores não podem atacar. Então, eu quero uma proibição. Nossos defensores, lateral direito, lateral esquerdo, quarto zagueiro, zagueiro central. Ninguém atacando. Defesa, defensor. Ok? Para não dar espaço na nossa defesa. Meio campo protegendo a defesa. Ok? Protegendo a defesa. Fabinho e Ederson, né? Na minha escalação. Entendeu? Manda aí o Casimiro fazer isso, manda o Bruno Guimarães fazer isso, é com vocês, entendeu? Que vocês escolheram esses caras que, na minha opinião, não podia nem estar sendo convocado. Então, o Fabinho e Ederson ali na cabeça da área, os dois defensivos, fechando a defesa, e em seguida a liberdade para os atacantes, entendeu? E jogando junto. Sempre, não deixem Vinícius Júnior sozinho. Tem sempre que ir um jogador apoiando Vinícius Júnior, ok? Um jogador apoiando Vinícius Júnior. Não deixe Ryan no ataque sozinho, é preciso participar. Então, Vinícius Júnior não pode ficar fixo na esquerda e Ryan não pode ficar fixo na direita. Entendeu? Então, eles têm que partir de uma posição que é atacante pela direita, tipo Ryan ou Hendrick, um exemplo, mas eles têm que se infiltrar pelo meio, pela esquerda, ajudando, tabelando com o Vinícius Júnior, criando ações de ataque. Por que isso? Nós estamos jogando com 3 atacantes, então esses 3 atacantes eles têm que ser eficientes nesse sentido, entendeu? Jogar tabelando, toca aqui, recebe na frente, triangulação, 1-2, 1-2-3, em velocidade, e bola no pé. A bola tem que estar no pé, no caso o passe tem que ser no pé, porque o campo ele é muito escorregadio, no caso a grama é baixinha, tu toca, a bola corre muito, entendeu? Então você tem que dosar, e a dosagem é fazer o passe para o atacante, a enfiada de bola no pé. O atacante controla ela, já colocando no movimento para chutar, fora do alcance do goleiro. Ou já chuta de primeira, entendeu? Já finaliza de primeira. Então, isso são princípios de futebol de verdade, certo? Futebol jogado, futebol de qualidade, futebol de técnica, futebol que engloba também a tática. Então a gente tem que usar os princípios do futebol contra o Japão, que o Japão, eles têm experiência, mas o Japão não é uma escola antiga de futebol, é uma escola nova. Então o Japão, falta a eles conteúdo técnico e tático. Entendeu o que eu estou falando? Conteúdo técnico e tático.
falta eles. Então a gente tem que usar essa nossa experiência de futebol de longa data para entrar conscientemente dentro da defesa do Japão. Jogada criada pelo lado direito, finalização do lado esquerdo. Entendeu? Por exemplo, criar a jogada pela direita, já sabe, já se coloca um jogador na esquerda, já sabe que é ele que vai finalizar, certo? Jogada pelo lado direito, lado esquerdo, finalização pelo lado direito, entendeu? Então, é preciso que os atacantes entendam isso, que do outro lado da jogada construída, é preciso ter um jogador para finalizar e marcar o gol, entendeu? Então, é jogando com conteúdo, jogando com inteligência, fazendo eles, botar eles na roda, no sentido dos nossos atacantes, entendeu? Eles ganharam uma partida amistosa contra o Brasil. Agora a gente vai mostrar para ele que o Brasil é outro, que o Brasil vai ganhar deles. Então a gente tem que ter esse conteúdo importante de qualidade técnica e tática, de conhecimento de futebol. Jogada criada pelo lado direito, finalização pelo lado esquerdo. Jogada criada pelo lado esquerdo, finalização pelo lado direito. E outra coisa, nós vamos precisar de muito chute de fora da área. O Japão vai se fechar. E eles são a peste do caramba, eles são velozes, ele tem intensidade e velocidade, então eles vão se fechar atrás. Então a gente vai ter que aproveitar o chute longo, o chute de distância, sempre, sempre naquele sentido, bola no chão, chute à meia altura, chute rasteiro, ok? O goleiro deles é muito alto, então chute embaixo, porrada, aquela porrada rasteira no canto, de fora da área, da onde for, chutando de longe. A gente vai precisar desse chute de fora da grande área do Japão, entendeu? Então, se chutar no alto, o goleiro é muito alto, então ele vai pegar. Mas se chutar embaixo, a probabilidade de gol é muito maior. A gente poderá marcar gol. Então, chute embaixo, ok? Nos cantos, 1 metro da baliza. Chute de longe, beleza? Chute de fora da área. Então a gente vai ter que aproveitar o chute de fora da área. Jogada pela linha de fundo com Vinícius Júnior, não dá para entrar, recua e faz a jogada para quem vem de trás chutar no gol e chutar no canto, ok? Entenderam? Eles fazem essa jogada, eles ganham a linha de fundo, faz o passe para trás para quem vem de trás chutar no gol do Brasil. Eu já estou falando a jogada que eles vão fazer. Eu já estou cantando a pedra. Eles vão tentar entrar nas costas dos dois laterais, do lateral direito Danilo ou no lateral esquerdo Douglas, nas costas deles. Depois que passar por ele, eles vão fazer o passe para trás. Entendeu? Ali na linha de pênalti, para quem vem de trás, o meio campo deles que vem de trás. Então, chutar no gol do Brasil. Então, eu quero aqui já avisar vocês essa jogada, que é a jogada típica de atacante baixinho, que não tem um atacante grande para cabecear a bola, eles vão fazer essa jogada de linha de fundo rasteira, ganhando a linha de fundo para cruzar para trás, para quem vem do meio campo de trás do Japão chutar no gol. Então a gente vai ter que, por isso que o cabeça de área é importante. O cabeça de área que a gente hoje em dia se chama de volante, não é volante, é cabeça de área, presta atenção. A nossa supremacia a nível tático é isso. Nós evoluímos do WM para o WO e para o 4-4-2 ou 4-3-3, entendeu? Nós evoluímos, entendeu? Quando o Zagallo, no ponto esquerda, voltou, fez o meio campo, aí virou 4-4-2, 4-4-3 virou 4-4-2, entendeu? Garrincha e Pelé lá na frente, Vavá, Garrincha e Vavá, meio campo sendo composto ali, cabeça de área, Zito, Didi, Pelé e também Zagallo voltando. Então o cabeça de área na Europa não tem essa função de proteção da defesa, cobertura dos laterais, entendeu? Eles não têm essa função, entendeu?
essa é a vantagem do futebol brasileiro dentro do futebol europeu. Casimiro, ele era meia-direita, ele não era, na formação dele, foi de meia-direita. A formação do Casimiro nunca foi cabeça de área, na base do São Paulo. Ele foi levado a jogar de cabeça de área no Real Madrid, que botou ele para cabeça da área, porque ele é grande, ele é pesado. Ele não é pesado hoje, não come uma feijoada hoje, ele já é pesado desde a sua formação toda. E ele, como meia-direita, ele foi colocado de cabeça de área porque é lento, entendeu? Com a função suprema de proteção da defesa, o estilo que é muito importante, o nosso cabeça de área, as funções que tem um cabeça de área, que em nenhum lugar do mundo tem igual, entendeu? Então a gente tem uma função defensiva importante relacionada ao cabeça de área, entendeu? Se você quiser colocar o Japão chegando aí os 20 minutos finais, o jogo acabando, 20 minutos finais, se quiser colocar, tirar um atacante brasileiro ganhando a partida, a gente 1-0, 2-0, 3-0, ganhando a partida, uma mudança tática, o Marquinhos pode jogar de cabeça de área, aí coloca mais um zagueiro, entendeu? No papel seria 3 zagueiros, o Marquinhos cabeça de área e mais 2, entendeu? O jogo terminando ali 20 minutos finais para a gente conservar o resultado. Eles vão vir que nem maluco, a gente vai jogar no contra-ataque. Eles vão vir como kamikaze, se chama kamikaze. Eles vão ser kamikaze no final do jogo, 20 minutos finais. Então, 20 minutos finais, os kamikazes vão se jogar, vão abrir espaço na defesa. Então, a gente joga no contra-ataque. Por contra-ataque, a gente precisa de um atacante de veloz, Vinícius Júnior, ou então Endrick. Então, a gente não precisa manter 3 atacantes. A gente, 20 minutos finais, a gente já ganha na partida. A gente pode deixar 2 atacantes e colocar um zagueiro para reforçar a defesa e colocar, no caso, o Marquinhos na frente da defesa, entendeu? Então ele ficaria como líbero na frente da defesa, além dos cabeça de área e 2 zagueirão, entendeu? Podendo cobrir as laterais tranquilo, porque é o excesso de defensores que nós vamos ter aí para proteger o resultado. É um mata-mata. Mata-mata, se a gente perder, vai embora. Então é importante conservar o resultado. Taticamente, tecnicamente, Copa do Mundo é assim, é diferente de clube, de campeonato, entendeu? Carlo Ancelotti conhece muito bem campeonato, certo? Mas não conhece esse pormenor de seleção, entendeu? Necessário no mata-mata, de ganhar a partida de qualquer maneira e de proteger o resultado, de jogar no contra-ataque, entendeu? Fortalecendo ali a defesa central com mais um zagueiro, 3 torres ali, ou então jogando Marquinhos na frente dessas torres, entendeu? Com mais 2 cabeças de área, a gente fecha tudo. Fecha a lateral, fecha o meio, acabou, joga no contra-ataque, recupera a bola e vamos no contra-ataque para cima deles. Então é isso aí, galera. Entendeu? Tem que fechar a defesa, é muito importante. Jogar sem a bola, defendendo, ok? Porque qualidade de jogar a gente tem, entendeu? Agora a gente não pode se empolgar e deixar a defesa aberta, como está a defesa aberta do Brasil, ela está aberta, ou então deixar aí espaço para essa equipe do Japão entrar na nossa defesa, ok? Então, intensidade e setor defensivo valorizado, no sentido de não deixar o Japão jogar, recuperando a bola e tocando a bola, e rápido, porque a bola corre mais que o jogador, a bola é mais rápida que o jogador. Então, passe de contra-ataque, passe longo de 40 metros nas costas da defesa do Japão, entendeu? Que eles vão vir atacar como kamikaze. Então, passe de 40 metros,
O jogador que vai receber tem que dominar a bola antes dela tocar no chão, porque senão ela vai pegar velocidade, tem que dominar a bola. Entendeu? Passe sempre no pé, entendeu? Passe sempre no pé. Cruzamento, a seleção brasileira está cruzando bolas aleatoriamente, nunca fazer isso. O cruzamento tem que ser para um jogador finalizar. Então, cruzamento, passe, não cruzamento comum, jogar a bola lá em cima, que se dane, quem quiser que vai disputar, nada disso. Cruzamento na cabeça do jogador do Brasil que vai cabecear a bola. Então, tem que ser um passe-cruzamento, não cruzamento aleatório, de qualquer maneira. Ser uma direção, mas visando o jogador que vai finalizar. Entendeu? Criação pela direita, finalização na esquerda, criação pela esquerda, finalização pela direita. Bom, é isso aí, galera. Vamos lá, Brasil. 6-0 como sempre. Vibração positiva. Tamo junto.